Você provavelmente assistiu o episódio anterior que eu falo da fibrose cística. Essa doença é uma das várias doenças diagnosticadas logo no período neonatal, que vai do nascimento até o 28º dia pós-parto. No entanto, a melhor data para realizar o teste do pezinho está entre 48 horas pós o nascimento até o 7º dia pós o parto. Portanto, você deve ter feito o teste do pezinho, ou conhece alguém que não fez e hoje sofre com algum tipo de doença, que na maioria é incurável pela medicina atual. Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você é mamãe ou papai ou pretende ser, fique atento ao teste do pezinho. Ele poderá salvar o seu filho ou até mesmo aumentar a expectativa de vida. E hoje você vai aprender as doenças mais comuns detectadas no teste do pezinho e 5 dicas para melhorar a saúde da gestante e principalmente do feto durante a gravidez. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. O teste do pezinho é um teste simples e eficaz quando feito de forma adequada. Através dele é diagnosticado várias doenças. Dentre elas, vou citar as mais comuns. Número 1. Fenilcetonúria. É uma herança genética autossômica recessiva. Ou seja, tanto o papai quanto a mamãe devem apresentar o alelo mutante. É caracterizado pela deficiência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que é responsável por converter uma proteína, a fenilalanina, encontrada em vários alimentos, como as carnes, os peixes, os ovos, os laticínios, em tirosina. E o acúmulo dessa proteína afeta o cérebro, levando à deficiência intelectual. Número 2. Fibrose cística. Falei no episódio anterior. Também é uma herança genética autossômica recessiva, conhecida como a doença do beiço salgado, porque você tem excesso de cloro, de sódio nas secreções em gerais, especialmente no suor e na saliva. Afeta muito todo o seu sistema digestório e respiratório, e a pneumonia ela é clássica nessa doença. Número 3. Hipotireoidismo congênito. Caracterizado pela deficiência em produzir o hormônio T3 e o T4, que são responsáveis pelo metabolismo e o desenvolvimento em geral. Número 4. Anemia falciforme. É uma doença do sangue, da hemoglobina. Os glóbulos vermelhos eles ficam rígidos e começam a entupir os vasos e dificultam então a oxigenação do corpo, direto levando às dores, infecções e o cansaço extremo. Número 5. Hiperplasia adrenal congênita, caracterizado pela deficiência de aldosterona, que está ligada à hidratação do corpo, e o excesso de andrógenos, que está ligado à parte sexual, ou seja, o feto começa a ficar desidratado e ter alteração no órgão sexual, e pode levar muitas vezes à morte. Número 6. Deficiência da biotinidase, que é uma enzima que faz o aproveitamento da vitamina B7, que é a biotina. Também é uma herança autossômica recessiva, e a falta da biotina provoca atraso no sistema neuropsicomotor, leva o paciente à cegueira, à surdez, à calvície e fraqueza excessiva dos membros. Atenção! Alguns fatores podem alterar o resultado do teste do pezinho. São eles: coleta do sangue no período entre o parto e 48 horas de vida. Número 2. O bebê com peso menor ou igual a 1,5 kg, prematuro extremo. E número 3. A mamãe que fez o uso de corticoide por 15 dias antes do parto. Agora que você sabe as doenças mais comuns que podem ser diagnosticadas precocemente, você vai aprender 5 dicas para aumentar a saúde do seu filho
e também a sua saúde na gravidez. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que existem algumas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, precisam de gordura para serem absorvidas? Por exemplo, a vitamina A, que é o retinol encontrado na carne animal, ou o caroteno encontrado na planta. Se você tomar um suco de cenoura, por exemplo, que é rico em vitamina A, achando que vai nutrir-se de vitamina A, está muito enganado. Para isso acontecer, você precisa colocar algum tipo de gordura e a dica é, coloque uma colherzinha de óleo de coco. Assim o suco ele vai se tornar um verdadeiro remédio. Agora preste atenção nas dicas da gravidez. Dica número 1, iodo. Estudos mostram que crianças que a mãe suplementou com iodo tiveram o teste de QI aumentado, ou seja, melhora a inteligência da criança, melhora a imunidade, a criança não gripa, além de ser um quelante, ou seja, ele expurga substâncias tóxicas como o cloro, o flúor, que é encontrado nas águas de abastecimento do Brasil, e o bromo, que é encontrado nos pãezinhos franceses. Já sua falta causa cretinismo, surdez, retardo mental. Dica número 2. Ácido fólico, também conhecido como a vitamina B9, ajuda no fechamento do tubo neural, na formação do sistema nervoso central, ajuda a prevenir fenda palatina, lábio leporino, trissomia do 21, mas o seu excesso também pode contribuir na formação da criança autista. Segundo o estudo feito pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomington, nos Estados Unidos, foi encontrado nível 4 vezes maior de folato, ou ácido fólico, em crianças autistas, concluindo que a dose deverá ser individualizada para cada paciente. Enfim, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Portanto, procure sempre seu médico antes de se automedicar. Uma forma mais segura é consumir logo o metilfolato, em doses bem menores, que é a forma na qual o corpo transforma o ácido fólico através da enzima THF para absorção e uso. Dica número 3. Água de coco. É rico em vários ácidos, principalmente o caprílico, o láurico, o capróico, o cáprico, o que irá favorecer e muito no aumento da imunidade do feto e da gestante, mas também ajuda a regular o nível de açúcar no sangue, taxas de colesterol, é hidratante, é diurético, melhora o cansaço e a fadiga, cãibra, circulação, náuseas, constipações, azias, enfim, ele é rico em sais minerais e eletrólitos que uma gestante precisa. Dica número 4, vitamina D3 ou 25-hidroxicolecalciferol, ou também chamado de calcidiol. É um pré-hormônio produzido no fígado que apresenta receptores em todas as células do nosso organismo e irá ajudar em toda a formação musculoesquelética do feto. A dose deverá ser individualizada no exame de sangue entre 50 e 70 nanogramas por ml, e a suplementação por si só não é suficiente. É preciso tomar sol. Se você tem uma pele muito clara, em torno de 10 a 15 minutos. Se a sua pele já é mais escura, de 30 a 45 minutos, sem protetor solar, expondo 80% do seu corpo, diariamente, já é o suficiente. Uma pesquisa publicada no jornal científico Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, J100, mediu os níveis de vitamina D em 678 mulheres na 34ª semana de gestação e acompanhou as crianças até o 4º ano de vida e concluiu que essas crianças, cujas mães tinham mais vitamina D, apresentavam mais vigor físico e força muscular. Há ainda registros na literatura médica que sugerem uma ligação entre falta de vitamina D e a ocorrência de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, infecções vaginais e perda da massa óssea pela mãe. Dica número 5. Consumo de óleo de peixe.
principalmente o DHA, que é o ácido dexahexanoico. Durante a gravidez, o feto ele rouba da mãe e a chance da mamãe desenvolver depressão pós-parto é enorme. Logo, a dica aqui é suplementar. A receita desses principais nutrientes que devemos consumir para ter uma gravidez mais segura, uma saúde melhor para o seu feto, você vai encontrar no link da descrição. Resumindo, a base da gestação segura está na alimentação. Ingerindo os nutrientes certos, a chance do feto vir com saúde e com segurança são enormes. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira o nosso livro Hábitos Cerone ou cadastre para o próximo workshop. Se você ainda não se atentou para a importância do teste do pezinho e da boa alimentação durante a gestação, comece a prestar atenção e praticar essas dicas. Você vai sentir os benefícios de uma gestação muito mais segura. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo O Doutor Saúde no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas e aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. E é claro, também você nos encontra no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts, através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.